qual é o dom que você tem. Algumas pessoas têm dom de ajudar as pessoas a melhorar o seu relacionamento com Deus. A gente cresce como pessoas individuais, como seres humanos individuais, à medida que nós comungamos uns com os outros, que nós roçamos o ombro um com o outro, que nós ajudamos o outro a crescer, e com isso a gente vai crescendo também individualmente. Quando a gente se comunga, quando a gente vai para a igreja, quando a gente se envolve na igreja, quando a gente trabalha, quando eu falo igreja, eu estou falando de comunidade, nós somos, a Bíblia Sagrada nos diz que nós somos, a igreja é feita de pedras vivas, cada um de vocês é a igreja, cada um de vocês compõe, se vocês são membros da Bethesda, a igreja Bethesda. E o que é, agora, fica nós pastores, os presbíteros e diáconos, trabalhando para a igreja existir, e a maioria das pessoas sentadas, indo para a igreja quando querem, no dia que querem, na hora que querem, e não está fazendo absolutamente nada com o dom, com o presente, com a dádiva que Deus lhe entregou, e que está aí inerte, que está aí sem você fazer absolutamente nada com o dom que Deus lhe deu, e com certeza Deus lhe deu um dom. Muita gente hoje, quando pensa em igreja, eu comecei a falar dos desigrejados, muita gente que teve decepções com as igrejas, com pastores, com líderes, com impostores, veem a igreja somente como instituição. Então as pessoas veem a igreja como uma instituição que tem a obrigação de pagar as contas, é sempre da pessoa que está do meu lado. A obrigação de limpar a igreja é sempre do outro. A obrigação de zelar pelo bem-estar do próximo é só da equipe de visitação, ou é só da equipe de ministração. A obrigação é toda da instituição Bethesda. Aí você chega e diz assim, eu não gosto dessa igreja, você é da igreja, porque essa igreja não tem acolhimento. Ô querido, a igreja é você. Então, se essa igreja não é simpática, se essa igreja não é acolhedora, desculpa, está faltando sorriso, está faltando um abraço seu, está faltando você exercer algum dom que Deus te deu. Então, nós somos a igreja Bethesda, somados, juntos, como dizem, eu não sei nem o que é isso, mas juntos e misturados, vivem dizendo, né? Espero que não seja alguma coisa da televisão, moda, mas enfim, juntos e misturados, nós somos a igreja que você está vendo hoje e que você vê todos os dias, junto com você. Então, a igreja não é uma instituição, igreja Bethesda. A igreja é um organismo onde tem os dedos, tem o pé, tem a cabeça, tem os olhos. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo precisa de todos os seus órgãos. Então, vocês assim, ok, agora eu já sei que eu quero dar o meu coração a Deus. Agora eu quero me converter a Jesus. Mas agora, como é que eu faço para ajudar essa mensagem a ir adiante? Qual é o meu papel na causa de Cristo? Terceiro, ser cristão é caminhar com um objetivo. Paulo diz assim, não saia por aí andando, fazendo zigue-zague de qualquer maneira. Ser cristão não é devagar, correndo de um lado para o outro, como zumbis. Eu comecei a assistir esse seriado Zumbi e não aguentei o primeiro. Todo mundo diz, eu não consigo dormir sem ver o zumbi. Mas zumbi é horrível. Sabe o que é zumbi? É uma pessoa que já morreu e que ele anda assim, todo cheio, sei lá, todo horrível. Não dá para ver, eu não gostei. E você anda assim, Ele anda assim. Não sei o resto do seriado, porque eu não vi nem o resto do primeiro capítulo. Odiei. Mas quando Paulo diz, não saia por aí divagando, não saia por aí correndo para qualquer lado, eu me lembrei logo dos zumbis. Você é um cristão, eu vou apelidar você não, quem está parado, de zumbi.
você é cristão, aceitou Jesus no seu coração, você se converteu à causa de Cristo, mas você anda assim, ó. Você faz o que na igreja? Não, nada, porque eu não tenho tempo. Sabia que eu fiquei admirando? Eu não conheço a Andréa nem o Carlos, só os vi assim de relance. E eu fiquei admirando esse casal, porque eu disse, meu Deus do céu, porque eu disse assim, olha, vamos nos reunir segunda de manhã para discutir, porque eu já fui professora de inglês, para a gente ver os livros, blá, blá, blá. Ela disse, eu não posso, porque eu e o Carlos trabalhamos o dia inteiro, eu só posso à noite, só que eu, Silvia Jerusa, trabalho até às 10 da noite, aí a gente não conseguiu, é só zap, e um dia talvez a gente se encontre num sábado. E eu disse, um casal que trabalha os 2 expedientes, de segunda a sexta, se predispor a dar aula de inglês aqui na igreja de graça à tarde, e não são professoras de inglês, mas já moraram fora e têm um inglês perfeito, eu pensei assim, é de Deus, vamos fazer. Agora, para um casal se predispor a fazer isso, precisa ter muito amor a Deus e muito amor à sua comunidade, amém? Quem é que vai passar a semana inteira trabalhando e no fim de semana vai se dedicar a fazer algo de graça para as outras pessoas? Cristão. Paulo diz assim, o seu objetivo não é só a vida eterna. O seu objetivo é ajudar a implantar, a espalhar o reino de Deus aqui na terra. Não saia correndo por aí como um zumbi, não saia divagando, tenha um objetivo. Qual é o seu objetivo como cristão? Qual é o seu objetivo aqui na terra? O que você quer fazer e você precisa fazer para treinar a sua cidadania eterna? Paulo diz assim, vamos trabalhar juntos. E o nosso trabalho junto é uma resposta de gratidão a Deus. Ele diz assim, ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos. Jesus morreu para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Então, aqui na terra, você precisa de uma comunidade. Uma coisa que a Beth, que estava aqui hoje de manhã, aquela do depoimento, falou, que quando ela entrou na Bethesda, ela viu as pessoas sorrindo. E aqueles olhares para ela, aquela alegria, aquele acolhimento, foi que fez ela ficar entre a gente. Então, às vezes, um sorriso que você dá, um bom dia, eu não sei qual é o dom que você tem, o dom da integração, o dom, aqui a Bíblia nos diz, o dom de profeta, eu vou já explicar para vocês, o dom de evangelista, o dom de pastor mestre, que treina as pessoas, mas você pode você pode ter o dom profeta, não é aquele que chega e diz, olha, você fez isso, ou você vai ganhar uma casa, você vai ganhar uma chave, você vai ganhar, já recebi várias chaves de carros zeros de falsos profetas, e eu fiquei esperando até hoje nada. Você vai ganhar a chave de uma casa, porque assim diz o Senhor, não é isso. O dom de profeta, aqui na Bíblia, o profeta, ele apontava o caminho de Deus para as pessoas. Ou ele apontava, aqui nesse versículo aqui, nesses dons, é aquele que fala e que aponta o caminho que você deve seguir. O sacerdote é aquele que liga você a Deus. O evangelista é aquele que fala de Deus. Não é preciso ir para a igreja, o pastor te ordenar evangelista, não. Às vezes o dom que você tem, o dom ministerial, é de falar a palavra de Deus para as pessoas, não propriamente de púlpito, mas de pregar, de falar, de ajudar, de acolher. Mas o ideal, meus irmãos e minhas irmãs, não é você ser membro de uma igreja e ficar passeando nas igrejas bonitas ou nas igrejas que têm a melhor mensagem. O ideal é você ser um cristão plugado na sua comunidade de fé e lá dizer, pastor, pastora, Thelma, sei lá para quem você diz, eu quero exercer o meu dom e eu acho que eu tenho um dom X, onde que eu posso ajudar? Não só existe
a escola bíblica, não só existe o DAC, não só existe, mas tem várias coisas que você pode fazer. Uma coisa que eu admirava muito, e admiro muito nessa igreja que eu fui visitar, é que o pastor falando isso, ele chamou um mecânico para dar um depoimento. O mecânico, dono de uma oficina mecânica, chegou para o pastor e disse: pastor, eu acho que a gente precisava abrir uma oficina mecânica aqui para a gente consertar os carros, para a gente dar para as mães solteiras. Porque lá nos Estados Unidos, se você mora numa cidade um pouco menor, você não vive sem carro, porque não tem ônibus. Aí o pastor chegou para esse irmão e disse assim: você não quer começar o ministério da mecânica? E eu fui uma semana antes do congresso, porque eu queria ver a igreja fora do congresso, e vocês não vão acreditar, no dia que eu fui, foi uma sexta-feira, era o dia deles distribuírem, eles deram 24 carros, gente, agora os carros deles, velhos, para nós é novo, tinha Mercedes, tinha BMW, tinha Audi, que o povo usou 5, 6 anos, deu para a igreja quebrados. Esse mecânico e as pessoas do Ministério da Mecânica compraram as peças, ajeitaram os carros e, claro, eles faziam triagem. E nesse dia, na sexta, eles estavam distribuindo e dando a chave de 24 carros para 24 mães que precisavam de carro para dirigir os seus filhos para cima e para baixo. Olha que bênção. Ministério das Cestas Básicas. Rapaz, o estacionamento da igreja é imenso, é claro. Tinha um mini tratorzinho pegando, o pessoal tudo parou com os porta-malas abertos, e ia um caminhãozinho, tratorzinho com uma garra, tirava as sacolas e colocava no caminhãozinho, tirava as sacolas, e o pastor de púlpito, isso já era num sábado, agradeceu às pessoas, porque nos supermercados, nas redondezas, estava faltando Nescau, ainda existe Coloral? Páprica, Coloral, estava faltando leite, sei lá de qual, leite em pó, porque as pessoas da igreja, eles davam as tirinhas que eu dava aqui, mas me boicotaram, umas tirinhas dizendo do que é que precisava para montar a cesta básica. E o pessoal foi tão solícito em levar o que estava faltando, que os supermercados ao redor faltaram os produtos. Por quê? Porque a igreja de Willow Creek, as Pedras Vivas de Willow Creek, tinham comprado tudo para dar para as pessoas mais necessitadas. Isso é comunidade. Eu estou dizendo isso para servir de exemplo para a gente. Então, não precisa você ir dar aula na escola dominical. Não precisa você ir dar aula para o Ministério de Casais. Mas você pode, daquilo que você sabe fazer e que você gosta de fazer, dizer assim: eu vou dar para a minha igreja. Não é minha igreja, Igreja Bethesda. A Igreja Bethesda, esse templo aqui, não precisa de cesta básica. Mas tem gente aqui na sua comunidade que precisa da cesta básica, que não tem, às vezes, o que comer. Tem gente que precisa do sorriso, precisa do seu abraço, a terapia do abraço. É bom abraçar. A pessoa se sente viva, a pessoa se sente amada. Eu não sei qual o ministério que você tem, qual o dom que você tem, mas você tem e você precisa descobrir. Ser cristão, em quarto lugar, é crescer junto com o próximo. Paulo diz assim: plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Plenamente cheios de vida, plenamente maduro. Como é que a gente amadurece? Hoje o meu genro me deu um sermão, porque eu gasto meus combustíveis todos brigando. Mas eu brigo na internet, contra fulano, contra algumas coisas que eu acho errada. E aí o Vili hoje disse assim: Jubes, nós temos uma quantidade certa de combustível. E você está gastando seus combustíveis com... O que foi, Vili, que eu gastei meu combustível, que eu esqueci? Discutir política sobre o nosso atual prefeito com a recepcionista de um prédio que eu ia entrar. E ela começou a dizer umas coisas que eu não concordei, e eu comecei a falar com ela. Aí eu estava contando para o Vili, estava contando hoje para a minha família, e o Vili: Jubes, você mudou em que a cabeça dessa mulher? Eu não sei, mas ela me deixou louca, não sei o que, não sei o que. Vi, Jubes, não gaste seu combustível, deixe para gastar seu combustível com o Ricardo. 2 minutos, aí eu disse: tá bom. Aí eu
guardei meu combustível, mas quando eu cheguei em casa, estava tendo uma discussão na internet, desobedeci o Vili total. Gastei todo o meu combustível no Twitter falando de um problema aí que está acontecendo, que eu não vou gastar com vocês. Eu desobedeci. Mas por que eu mencionei isso? A gente, quando está junto, uns com os outros, a gente amadurece. Eu prometo, Vili, que eu não vou gastar meu combustível hoje à noite. Quando eu chegar, eu vou tomar um banho e vou dormir. Eu não vou entrar na internet, eu não vou brigar. Eu não vou discutir política, eu não vou discutir nada. A gente cresce. Se eu não estivesse roçando o ombro com o Vili, ou se eu não estivesse roçando o ombro com a Fabi, ou com a Lilian, ou com o Will Barros, eu não cresceria. Aí Paulo diz assim, ó, a gente precisa da comunidade e a gente vai desenvolver. Quando eu digo comunidade, eu estou falando aqui da comunidade de fé. Mas a comunidade, nós não somos uma ilha. Nossa família. Ah, eu não falo com ninguém da minha família. Ah, eu não falo com a minha... A nossa mãe nos ajuda a crescer. Ah, por que você não fala com a sua mãe? Porque você está com medo de crescer. Ah, porque minha mãe... Eu tinha muitos atritos com a minha mãe. Porque eu achava que a minha mãe só dava preferência para minha irmã mais nova. Então eu tinha ela... Por que você não educa seus filhos como a sua herdinha faz? Eu queria morrer. Por que você não faz assim como a sua herdinha? Porque toda vida que ela se encontrava comigo, vinha me comparar com a sua herdinha, que eu, cá entre nós, não gostava da maneira dela educar os filhos dela. Eu queria educar os meus filhos do meu jeito. Eu achava o meu jeito melhor. Mas a minha mãe me ajudava a crescer, me ajudava a amadurecer. Conviver com meu marido 40 anos... é muito amadurecimento, é muita plenitude, é muito crescimento. Porque o meu marido também me dá muitas dicas. Ai de mim se não fosse ele, agora ai dele se não fosse eu. Porque eu também ajudo pra caramba. Não é não, Rick? Eu ajudo. Então, a gente só tem como amadurecer se a gente dialogar, se a gente conviver. Agora tem gente que qualquer coisinha que acontece na igreja, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes, eu olho uma pessoa bem ali, que eu quero falar com ela assim que terminar o culto. E se eu não for, eu não pego a pessoa. Aí, às vezes, eu estou indo direto para a pessoa e passo por mais 10. E nem vejo que passei por 10, nem vejo que eu não ri para 10, nem vejo que eu não falei com 10, entendeu? Porque eu estou ali focada em fulano ou em cicrano. Aí um dia uma irmã chegou e disse, olha, eu quero lhe dizer que eu estou muito magoada, que eu vou sair da igreja. Eu digo, por quê, minha irmã? Uma igreja maravilhosa como essa, você vai sair? Não, porque você todo domingo passa por mim e não me dá a paz do Senhor e não fala comigo. E eu vou confessar para vocês, eu nunca tinha visto essa irmã na minha vida antes. Mas ela disse que eu passava direto por ela como uma bala. É porque quando eu passo direto como uma bala, eu estou indo atrás de outra pessoa. E aí, o meu déficit de atenção, não dá para notar que eu passei por 10 pessoas e não disse oi. Entendeu? Então, vocês já me perdoem se... Aí eu fui me policiando. Eu digo, eu preciso parar. Mas aí, quando eu paro, por exemplo, eu cheguei no chá de mulheres, era às 3 o chá, eu cheguei 3h15, para chegar dali até aqui na mesa que eu ia sentar, levou pelo menos 20 minutos, porque o pessoal falando comigo. A minha vontade era passar direto e sentar e, me preparar para o chá, mas não deu. Porque eu já fui me policiando, eu digo, não, eu vou parar, que todo mundo me parar, eu vou falar. E eu só sei que eu cheguei em casa quase 9 horas da noite, porque terminou o chá às 7 e o pessoal falando. E eu falando, e eu dando atenção, mas eu precisei me policiar para dar atenção a todo mundo. Por quê? Porque eu sou totalmente dispersa. Às vezes eu olho para uma pessoa e digo, fulana está tão bonita. E eu penso que disse para a pessoa, mas eu não disse nem oi. E eu estou olhando para ela e não disse nem oi. Hoje eu vi a Nívia, estava linda, a mulher do Joel. E eu
Quando eu cheguei aqui à noite, foi que eu disse: Joel, dá um recado para a Nívia, que ela estava linda, adorei a sandália dela. Ô mulher elegante, porque eu olhei para ela várias vezes, quis dizer para ela, mas não disse. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei: puxa vida, eu vi a Nívia tantas vezes, pensei em dizer como ela estava bonita e não disse. Agora eu mandei um recado para o marido dela. Bonito isso, né? Então, a gente só cresce se nós estivermos em comunidade. Eu estou dizendo tudo isso porque essa mulher ter chamado minha atenção, graças a Deus ela não saiu. Eu digo: oh, minha irmã, me perdoe, é porque eu tenho um déficit de atenção, eu sou meio avoada mesmo, vem cá, me dê um beijo, um abraço, blá, blá, blá. Pronto, ela ficou. E aí eu comecei a me policiar. Mas se essa mulher nunca tivesse me reclamado que eu passava por ela todo domingo e não falava com ela, eu não teria prestado atenção que eu sou essa dispersão toda que eu sou aqui. Esse ser humaninho lazarento que se chama Silvia Gerosa. Então, a gente ser cristão é crescer junto com o próximo. Por isso que Paulo diz: olha, vamos trabalhar juntos, plenamente maduros. Vamos ser pessoas maduras. Não tem como você amadurecer em Cristo se você não participar da comunidade de fé, se você não se envolver, se você não passar por problemas, se você não roçar ombro, se você não for cortado, burilado pelo convívio com outras pessoas. Cristo nos diz que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Crianças são inocentes, crianças perdoam com facilidade, são simples no pensar, mas lembrem-se que crianças crescem. Criança não fica criança o tempo todo. Às vezes no meu consultório, quando eu estou com uma pessoa que ainda está imatura, aí eu digo assim, de propósito, é uma estratégia. A pessoa está falando umas coisas bem criancinha, mas já... Aí eu digo assim: quantos anos você tem? Estou dando uma idade fictícia. Quantos anos você tem mesmo? Aí a pessoa diz assim: 25. Não é 9? Não, imagina, é 25. Eu digo: não, porque agora você está agindo como 9 anos. Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, dentro da comunidade, e a gente fica eterna criança. A gente não cresce, a gente está com 35 anos de crente, 20 anos de crente, 6 anos de crente, mas a gente continua uma criancinha porque a gente não se envolveu, porque a gente não roçou ombro, porque a gente não cresceu. E Paulo diz assim: você vai fazer a obra de Deus plenamente desenvolvido. Como? Se envolvendo. Levando pancada, crescendo, levando exortação. Jubes, não gasta teu combustível com besteira. Jubes, guarda esse combustível. Jerusa, vai estudar. Rick agora fica no meu pé. Jerusa, tu tá lendo Rubem Alves, vai estudar. Estou vendo a hora dessa tese chegar e você não escreveu uma página, e é verdade. Jubes vai estar, eu digo: para de pegar no meu pé. Mas se ele não pegar no meu pé por algumas coisitas que eu sou e que eu faço, eu não vou crescer, eu não vou amadurecer. Por isso, marido e mulher, escute de vez em quando o que seu marido diz. Homens teimosos, escute o que sua mulher está... Mulher sempre tem razão. Escute o que sua mulher está dizendo. Obrigada, meninas. Tem. Eu nunca vi uma mulher dar um aviso para o marido de: isso vai acontecer. Que não aconteça. Não é não, mulheres? Eu nunca vi. Eu nunca vi. A mulher dá um conselho e o marido dizer: não, imagina, você está viajando. Pá, aí o Ricardo sempre diz assim: Jubes, que boca essa tua, hein? Não é boca, meus queridos. Mulher tem o sexto sentido, tem discernimento lá na frente. Então, eu estou falando aqui de amadurecimento, né? Criança desenvolve a capacidade de pensar, o corpo da criança se desenvolve, e da mesma maneira nós devemos e queremos crescer espiritualmente. Não tem como você ser uma criança espiritual constante dentro da igreja. Você precisa se envolver, você precisa crescer. Por último, ser cristão, queridos, é andar na contracultura. Eu amei essa Bíblia, a mensagem nos últimos versículos que eu li para vocês. Vamos ler de novo. Versículo 17 e 18, ele diz assim: é por essa razão que eu insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante, que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, essa massa ignorante, essa multidão,
que perderam o contato não só com ele, mas com a própria realidade e não conseguem mais pensar direito. Paulo diz assim: eu insisto com vocês, não sigam a multidão. Ser cristão é andar na contracultura. Se eu posso dizer alguma coisa para vocês hoje à noite, leia. Isso aqui já eu estou sendo repetitiva. Da última vez que eu preguei aqui, que já faz muito tempo, eu falei: desliga a televisão, desliga a internet, desliga do Facebook e abre a Bíblia, abre um livro, olha, lê Espelhos na Alma, leia. Eu não sei o que você vai ler, mas leia, para você não seguir o que a mídia está te falando, o que a multidão está te falando, para você seguir aquilo que a tua mente vai te ajudar a entender, para você andar na contracultura. Nós cristãos estamos e devemos andar na contracultura. Não é porque a sociedade diz isso que a gente vai fazer. Espera aí, o que está por detrás de tudo isso? Então a gente tem que ler tudo. A gente tem que ler para entender a política, a gente tem que ler para entender Deus, a gente tem que ler para entender o ser humano, a gente tem que ler para entender de sexualidade, a gente tem que ler, Uma pessoa me perguntou um treco aí, na minha página de Facebook, eu disse: ai cara, peraí, não vai dar para te responder aqui no Facebook. Aí eu recomendei uns 10 livros, 3 artigos científicos, eu digo: não dá. Porque eu já estudo assunto X há mais de 11 anos. Não dá para eu te dizer numa página de Facebook o que eu penso. Então, lê isso. Lê 3 artigos científicos assim. E aí, seja feliz. Aí você vai ter a sua resposta, entendeu? Nós temos que andar na contracultura. O que é na contracultura? Se desliga da internet. Se desliga da televisão e abre a tua mente. Abre a tua mente espiritualmente, lendo a palavra. Abre a tua mente sobre as coisas da vida, lendo.